Fala pessoal, tudo bem? Chegou mais um carrinho novo aí pra frota aí. A criançada aí brincar, se divertir, mais um kart. Aquele lá primeiro que nós fizemos, né? Ele é um pouquinho menor. Aí fizemos a aquisição de um maior aí para os adolescentes aí, as crianças maiores. Bora abrir. Land is leading to south. É o trem.